Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Vocês não têm ideia a alegria que me dá quando eu escuto no audiobook um livro que eu já li anteriormente, né? Como vocês sabem, eu dou prioridade para releituras sendo feitas no audiobook. E aí, eu descubro que um livro que eu já gostava muito, muito antigamente é melhor ainda do que eu lembrava que ele era. E o livro em questão é Messias de Duna, a continuação direta de Duna. A gente já teve um episódio só pra Duna aqui, que é um episódio antigo de 2021. Não é dos melhores episódios, eu confesso. Mas eu acredito que naquele caso o episódio não foi porque eu tava com pressão baixa, como foi do episódio de Morro dos Ventos Vivantes. E sim porque é um episódio que tem muita coisa para ser falada sobre o livro Duna, um livro enorme, com uma apresentação de um mundo muito complexo e muito bem feita essa apresentação. E eu acho que é difícil a gente passar, né, para um episódio de meia hora tudo aquilo que Duna conta. E aí depois disso eu falo assim, Messias é meu favorito, eu vou fazer Messias um dia aqui para vocês. E várias pessoas ao longo desses anos me pediram Messias de Duna. Então eu resolvi fazer hoje. Fiz essa releitura, eu estava meio bodeada com algumas leituras que eu estava fazendo, peguei. E que livro fantástico! Continuo falando, é o meu favorito da trilogia, da primeira trilogia, né? Porque Duna ao todo são 6 livros. Você tem a primeira trilogia sendo composta por Duna, Messias de Duna e Filhos de Duna. E desses 3, que foram os que eu li, nossa senhora, ele é muito bom. Ele é um livro menor em extensão, o que acho que facilita também a compreensão dos pontos de virada, dos plot twists, das revelações. E eu acho que você tem uma melhora muito grande nos personagens, que são apresentados no primeiro Duna. Para você que não leu Duna, saiba que a gente vai ter spoiler, obviamente, tanto do Messias quanto do Duna mesmo. E para você que não leu, mas assistiu o filme do Villeneuve, o parte 1 e parte 2, eu vou aqui resgatar alguns conceitos que não são colocados no filme e alguns conceitos que não entraram no meu episódio original de Duna, tá bom? Então esse episódio vai ser como sempre, separado em dois blocos. O primeiro bloco eu resgato esses conceitos, dou background desse novo livro, dou a sinopse do livro, intervalo, segunda parte, conto o final do livro, o resto do livro final, e trago aqui as minhas impressões sobre o que pode ser a nova adaptação. Para quem não sabe, Duna parte 3, que eu acho absurdo esse título, que deveria ter sido feito Duna Messias, o Villeneuve colocou Duna parte 3, já está sendo filmado, e provavelmente é baseado nessa história aqui. Então, eu vou falar um pouquinho o que vocês podem esperar desse novo livro, desse novo filme do Villeneuve e algumas inspirações que Duna gera ao longo dos anos em outros livros e outras obras, tá bom? Vamos lá. Para quem não se lembra, termina Duna, Paul Atreides toma a galáxia, toma o Império Galáctico, né? O Barão Harkonnen é assassinado, ele destrona o imperador Padishah, que é o imperador da família Corrino, e faz um casamento político com a princesa Irulan, mas deixando claro para ela que ela só iria ser rainha no papel, que realmente o grande amor da vida do Paul é a Shani, que é uma menina Fremen, que ele conheceu nas areias do deserto, e que a Shani que daria luz aos seus herdeiros. Segundo ponto, o filho do Paul e da Shani, isso não é mostrado no filme, e eu também não falei no primeiro episódio. O Paul e a Shani, eles têm um filho durante o período do primeiro Duna, do livro 1. Este menino vai ter o nome de Leto II, e ele vai ser assassinado pelos Sadukar, que são a guarda do imperador, até então se passando pela guarda Harkonnen. O que acontece é que é um grande erro para mim isso no filme, tá? Nessa adaptação. Quando Paul tem toda aquela coisa, né, que os Harkonnen se unem com a Casa Corrino, eles atacam a Casa Atreides no planeta Arrakis, matam o Leto, que é o pai do Paul, né, o Duque Leto,
o Paul e a Jéssica, sua mãe, precisam fugir para o deserto, são encontrados por Fremen e são absorvidos na cultura Fremen. O Paul, ele não tinha, de cara, interesse em tomar Arrakis novamente. Ele vai, aos poucos, se envolvendo com a causa Fremen, aos poucos sendo absolvido pela causa Fremen, e aí sim ele faz essa decisão. E esta decisão, existe um ponto muito importante, que é o nascimento do filho dele, que é um bebê, né, que é o Leto II, e este bebê vai ser assassinado no momento em que, como é o nome do local? É o Siete, que é o local onde são os esconderijos dos Fremen no deserto, né? O Siete, que esse bebê tá, é invadido por Sardaukar e ele é assassinado. Isso vai ser, na verdade, um ponto de virada na vida do Paul, para ele, então, tomar lá a água da vida, se tornar o Khizr Haderach, ou Lissão Gaib, que seria o escolhido, que seria aquele que iria dominar a galáxia, tanto pela visão das Bene Gesserits quanto pela visão dos Fremen. Então, assim, a morte desse bebê, ele é fundamental no primeiro livro para a escolha do caminho que o povo vai trilhar. E eu acho que é um erro ter tirado esse bebê, porque é um erro o período histórico, o período cronológico que o Villeneuve dedica a esse período que o Paul tá no deserto. Senta que esse episódio vai ser longo. Por quê? O Paul, ele passa anos no deserto. Ele passa anos. Ele não chega, o menino, mais uma vez, criado a leite com pera, que nunca toma uma chuva, né? Menino que criado todinho e pão baby. Nunca jogou um futebol de várzea, esse menino. Ele não vai chegar no meio de uma tribo de pessoas sobreviventes do deserto, tá ligado? E se tornar o grande escolhido. Não é assim que funciona. Ele passa anos no deserto. É paulatino essa absorção da cultura do Paul pela cultura Fremen. E no filme do Villeneuve, isso acontece em menos de 9 meses. Como é que a gente sabe? Porque a Lady Jéssica, quando foge para o deserto, ela está grávida do Leto. Ela está grávida da Alia, né, que vai ser a irmã do Paul. No filme, a Alia não está nem nascida quando o Paul se torna o líder dos Fremen e consegue destronar o imperador Padshah. Sendo que, no deserto, esta criança não só nasce, como ela nasce, cresce, ela vai, na verdade, ter um papel fundamental no final do livro, que aos 7 anos de idade, ela vai matar, com uma faquinha, o próprio avô, que é o Barão Harkonnen. Isso tudo eu já expliquei lá no primeiro episódio, tá, gente? Só aqui dando esse background. E o Villeneuve decide retirar isso do filme, porque ele fala que uma criança assassina aos 7 anos, e principalmente a Alia, que é uma criança que tem, né, em sua memória, a memória de várias outras sacerdotisas Bene Gesserits, né? Então, ela não é uma criança, ela é uma mulher no corpo de uma criança. O Denis Villeneuve, ele fala, assim, é perigoso você colocar isso porque beira, dependendo de como for feito no cinema, pode parecer muito mais ridículo do que algo que seria uma abominação, como a Alia é chamada. Então ele resolve tirar isso. Só que desse jeito ele encurta o período histórico. E encurtando o período histórico faz a ida do Paul para o deserto e a sua ascensão como líder é quase uma coisa Salvador Branco, sabe? Literalmente, porque ainda botaram um time de Chalamet para fazer o Paul. Então é uma coisa que eu acho que perde muito o peso, porque no livro o Paul, ele se transforma num Fremen. Ele não vem para salvar e guiar o povo Fremen como um grande Salvador Branco. Ele se transforma num Fremen. Enfim, a Alia também matar o avô Harkonnen é algo que é necessário para você entender aqui para continuar o Messias de Duna. E por último, a Shani, que é o amor do... Por último não, tem mais uma coisinha, mas enfim. A Shani, ela é o grande amor do Paul, ela é a Fremen, e ela não é que ela tenha a ideia dele casar com a Irulan no final do livro, mas ela encoraja o Paul a casar com a Irulan no final do livro. Sendo que no filme tem toda aquela cena que ela fica puta quando ele fala que vai casar com a Irulan, ela se levanta, vai embora. A última cena dela é ela pegando um verme de areia e indo embora para o meio do deserto, puta da vida, com o Paul. Isso não acontece no livro, porque isso é bem bacana. Tanto Shani quanto Irulan,
elas são personagens que elas têm coisas parecidas. Inclusive, tem um momento nesse livro que eles falam, né, que se em outras circunstâncias elas seriam muito amigas. Você tem a Irulan sendo a filha de uma casa real, né, filha de um imperador, uma Bene Gesserit, ela tem treinamento Bene Gesserit, uma mulher muito forte, muito inteligente. Do outro lado, você também tem isso, salvo as proporções, com a Shani. A Shani, ela não é pouca bosta no povo Fremen. Ela é filha de um dos maiores Naibs. Naibs são os chefes de tribo dos Fremen, né? Que no caso é o Stilgar. Ela é sobrinha dele, na verdade. Ela é sobrinha de um dos maiores Naibs, que é o Stilgar, tá ligado? Então ela é uma mulher que ela tem ali uma posição dentro da tribo muito importante. Me veio agora uma piada que a gente fazia quando eu era criança. Era criança, não, era adolescente, que Pocahontas não pode ser considerada princesa Disney. Por quê? Porque ela é filha do chefe da tribo. Mas até aí, então Ariel também não pode ser considerada princesa Disney, porque até onde eu sei, a ONU não reconheceu o reino marítimo, entendeu? Então a gente tinha essa coisa. As filhas de líderes tribais também são aristocratas, entre aspas, dentro de sua hierarquia, dentro de sua cultura. Então, nós temos duas mulheres que elas têm a noção muito clara das suas posições e do que elas têm que fazer para manter não só suas posições, mas a posição de suas famílias. E por isso que a Shani, sim, vai encorajar o Poe a se casar com a Irulan no final do livro. E o último aqui, isso realmente é o último. O último conceito que a gente tem é um conceito que ele é muito pincelado só no primeiro livro e não é mal citado no filme. E ele é ativamente posto aqui neste livro e vai se desdobrar no terceiro livro, que é o Filhos de Duna, que é o conceito do caminho dourado, ou The Golden Path. O que é isso? Ele é um caminho, né, uma visão, um destino formado por bilhões de variáveis, que só quem consegue ver essas variáveis é o Kizit Haderach, que seria o Poe, e as Bene Gesserites. E esse caminho seria o caminho que iria levar a humanidade à sobrevivência. Porque dentro das visões do destino, né, a humanidade está afadada ou a acabar ou a ser destruída. E essa destruição, essa finitude, ela é feita através de duas coisas. Do excesso de presciência, né? Então, muitas pessoas que conseguem ver o futuro e manipular as pessoas e manipular desse jeito o destino em uma forma macro da humanidade, ou a estagnação política e social da humanidade através do império. Então, para que esse Golden Path, né, esse caminho dourado seja atingido, duas coisas precisavam ser feitas. Primeiro, desenvolver um ser humano ou pessoas que são imunes à presciência, ou seja, que ninguém que consegue ver o futuro consegue detectar essas pessoas. E dois, para que também os seres humanos não ficassem estagnados no Império, seria também necessário o guia do Kizit Haderach, e para isso, para que ele guiasse a humanidade durante esse período, ele teria que abrir mão de sua humanidade também. Então, assim, esse é o caminho dourado. É uma profecia quase, né, que só o Kizit Haderach e as Bene Gesserites conseguem ver e entender que é o único caminho para a sobrevivência da humanidade. Esses são os conceitos que você precisa saber para começar a entender esse livro. Mais uma vez, não é um livro difícil. A escrita do Frank Herbert é fantástica, mas é um livro que, politicamente e devido a esses conceitos, ele é muito mais denso do que o primeiro. Muito mais, tá? E eu acho que esse é o gosto dele. Porque ele traz aqui situações que o outro não traz. O Duna, ele é um livro que tem quase uma formação maniqueísta. Os Harkonnen são maus, os Corinos não são confiáveis e os Atreides são bacanas. Os Fremen sofrem, a gente precisa todo mundo lutar contra o mal e libertar Arrakis. Esse meio que é o básico do primeiro livro. Claro que você tem muitas nuances aí além disso, que, enfim, não tem como trazer aqui agora, mas esse é o básico. Aqui você tem outra coisa. O que eu gosto de Messias é que ele vai meio que subverter o que o Frank Herbert conta no Duna, principalmente em referência a
o Paul McCartney e os Beatles ao Paul Atreides, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a sinopse de Dunas, de Messias de Duna. O Paul ele é imperador há 12 anos já. Ele, para se tornar imperador e ser aceito pelas casas, porque, né, a gente conhece a casa Corrino, a casa Harkonnen e a casa Atreides, né, no primeiro livro, mas são outras casas também que existem, outras famílias dinásticas e poderosas. Para que o reinado do Paul seja aceito por essas famílias, houve uma jihad, houve uma guerra santa. E é aqui que a gente tem o primeiro ponto de alerta nessa sinopse. É dito no livro que essa jihad, essa guerra santa que os Fremen travaram, porque os Fremen agora são o povo do Paul e o Paul é o imperador, que os Fremen travam contra a galáxia para que eles aceitem o Paul e seu império, mata mais de 6 bilhões de pessoas. Porque o governo do Paul é um governo teocrático, né? O Paul é o Lisan Gaib. Ele é o escolhido, né? A Alia ela é chamada ela é quase tratada como uma deusa. Ela é chamada de Alia da faca, porque ela aos 7 anos mata o Harkonnen. Ela é tratada como uma deusa porque ela tem presciência, ela vê o futuro assim como o Paul, né? Ela foi desperta no ventre da própria mãe. Então é um estado teocrático, é um estado totalitário, que só a palavra de Paul e Alia são aceitas como verdade. Então o Paul, ele mata mais de 6 bilhões de pessoas na galáxia. E existe um momento no livro que o próprio Paul, porque se vocês não sabem, Duna se passa no nosso universo, mas há milhares e milhares de anos no futuro. E existe um momento no livro que Paul se compara com Hitler. Ele fala assim, pô, houve há muitos séculos atrás um homem chamado Hitler que matou, sei lá, aí ele dá lá o nome, a quantidade de milhões de pessoas que Hitler matou, judeus e tal. E ele fala assim, eu matei 6 bilhões, por que eu não sou considerado ruim como ele era? Isso é colocado no livro. E uma das coisas que eu mais amo, a primeira cena de Messias de Duna é uma tortura de um historiador. Os Fremen capturam esse homem que questiona de uma maneira muito intelectual. Ele não questiona, sei lá, sabe? Ele não é um líder revolucionário. Ele é um historiador que está lá para observar o Paul. E ele é capturado pelos Fremen. E a primeira cena de Duna é ele sendo torturado pelos Fremen. Porque é a única palavra e só existe salvação através de Paul Atreides, de Paul Muad'Dib. Isso a gente precisa já começar a entender, porque é base deste livro isso. Tudo que o Paul vai passar ao redor durante essas páginas tem como base isso. O que o Paul tem que fazer para conseguir garantir o caminho dourado da humanidade. E lembra que eu falei? O Kizil Haderach precisa abrir mão de sua humanidade. Até que ponto o Paul vai abrir mão de sua humanidade através de um governo totalitário e teocrático. Esse livro é fabuloso, gente. A Shani não consegue engravidar porque a Irulan tá dando anticoncepcional para ela em segredo. O Paul sabe que se ela engravidar, ela vai morrer. Então, porque lembra, ele é presciente, então ele meio que fala assim, tudo bem, não precisa de engravidar de mim. Porém, ele sabe que ele não ter herdeiros vai botar em risco o seu reinado. Em paralelo, a gente tem uma conspiração contra o Paul unindo as Bene Gesserits, a Guilda Espacial, que são aquelas pessoas que consomem melange para conseguir fazer as viagens interplanetárias em Duna, e os Tleilaxus. Tleilaxus é uma galera que eles são um grupo religioso que vai nascer contra o Paul, e eles fazem uma coisa que dentro do mundo de Duna é muito perigoso e muito... é meio abominação, que é a manipulação genética artificial. As Bene Gesserits, elas fazem a manipulação genética através de casamentos, né? A Jéssica precisava dar uma filha pro Leto Atreides para que ele pudesse se casar, essa menina pudesse se casar ou com o Corrino ou com o Harkonnen. E aí sim o Kizil Haderach que elas queriam iria nascer. Isso é uma manipulação genética que as Bene Gesserits fazem. Porém, os Tleilaxu, eles não fazem desse jeito. Eles fazem manipulações genéticas através de tecnologia proibida.
Por exemplo, você é cego, você pode comprar um olho artificial e ser colocado em você. Você tem uma tecnologia que eles chamam de dançarinos faciais, que são pessoas que conseguem assumir o corpo de outras pessoas. Eles criam uma coisa chamada gola, que são robôs não, né? São cópias biológicas de alguém que já morreu. Inclusive, você tem a opção de colocar as memórias antigas dessa pessoa ou criar uma pessoa totalmente nova, com memórias novas, a partir do corpo da pessoa que morreu. E isso em Duna é uma abominação, no mundo de Duna, né? Não em Arrakis. Vamos lembrar que faz parte do mundo que o Frank Herbert criou o horror às tecnologias nesse nível. Como assim? Houve, antes de toda essa coisa de Duna, houve uma jihad chamada jihad butleriana, onde os homens lutaram contra o domínio das máquinas. Eu falo sobre isso no primeiro episódio de Duna. Então, no mundo de Duna, você não tem computador. Tudo é feito a partir de seres que, consumindo melange, conseguem ampliar a sua capacidade cognitiva, a sua visão, tal, e assim executar cálculos, executar análises, executar viagens interplanetárias. Então, por isso que a melange é tão importante, porque houve, em algum momento, essa recusa à tecnologia. E os Tleilaxos, eles usam uma tecnologia que flerta muito com essa tecnologia que foi proibida antigamente. Então, eles não são bem vistos. Bene Gesserit, guilda guilda espacial, né, da galera que viaja no espaço, e Tleilaxos. Eles se juntam para tirar Paul Atreides do trono. Fazendo como? Criando uma grande conspiração, que tem que ser uma conspiração muito intricada, porque Paul, vamos lembrar, prevê o futuro, ele tem presciência, que precisa, através de manipulação da presciência do próprio Paul, ser aplicada, tá certo? É esse o cenário de Messias de Duna que a gente tem. É um cenário, como eu falei, muito denso, muito político, com muita... É muito traiçoeiro esse cenário, e é por isso que é maravilhoso, porque ele é muito bem feito e ele é muito bem colocado. Estou falando para um caceta, eu vou parar agora, chamar o nosso comercial e aí eu volto para falar para vocês o livro completo, tá certo? Solta o som. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Utilizando, então, a tecnologia da criação dos golas, os Tleilaxos dão de presente para o Paul um gola chamado Hayt, que, na verdade, ele foi feito a partir do corpo do Duncan Idaho, que é um personagem lá do primeiro livro, que é um personagem que foi o mestre de armas da família Atreides, que foi quem meio que ensinava, é um grande amigo do Paul, meio que ensinava o Paul a lutar como uma figura paterna, uma segunda figura paterna do Paul. No filme ele foi vivido pelo Aquaman, como é o nome? Jason Momoa. E no filme do David Lynch, ele foi vivido pelo Patrick Stewart. A Lia, ela, como eu falei pra vocês, é uma deusa entre os Fremen. A Hak está passando, aos poucos, por uma modificação ecológica, quase uma terraformação. Isso faz com que os vermes da areia cada vez mais não sejam vistos, porque eles são alérgicos à água. Aí teve o historiador lá que foi torturado, que eu já falei pra vocês. Eu tô lendo aqui meu roteirinho. Ai, gente, eu tô ficando tão organizada, tem um mini roteirinho. E a dominação do Paul pelo universo foi uma coisa muito violenta, né? 6 bilhões de pessoas mortas, casas inteiras destroçadas, reduzidas a pó. E isso também afeta os Fremen, né? Porque tem muito Fremen que foi para lutar em planetas que eram abundantes em água, então eles voltam, tem crises. É quase uma galera com um transtorno pós-traumático, porque eles mataram muita gente, muitos foram mortos também, então isso também vai afetar os Fremen de uma forma ou de outra. A Lia e o Duncan Idaho, eles vão se envolver romanticamente, e aqui é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque a Lia, ela é uma menina, ela deve ter o quê? Ela tem 7 para 8 no primeiro livro, se passaram 12 anos, ela tem
19, 20 anos, ela é uma menina, né, muito nova. E o Duncan Idaho, ele, quando foi assassinado, ele já era um homem formado, quase da idade do pai do Paul. Então ela é muito nova perto dele, mesmo que ela tenha sido desperta, tal, tal, tal. E eles meio que se apaixonam e tal. Eu não gosto muito disso. Tem uma coisa que esse personagem do Gola, eu não sou muito chegada nele, porque o Paul, ele sabe da conspiração. Ele não sabe exatamente quem está fazendo e como está fazendo, porque a presciência dele é barrada pela galera da Guilda Espacial. Eles conseguem fazer isso, mas ele sabe que aquele Gola que foi dado de presente para ele faz parte dessa conspiração. E ele vai agir exatamente como a galera quer que ele age. Ele pergunta assim: ah, você foi me mandado para cá para fazer o quê? Aí ele: para te matar, porque os golos não podem mentir. Ah, então é isso, por isso mesmo que eu vou ficar com você, porque senão que você nunca vai mentir para mim. Tipo assim, ele, sei lá, ele age exatamente como a galera quer que ele age. E eu sei que eu falei que ele tem uma evolução, ele realmente tem uma evolução, mas eu acho que essa parte da aceitação do Gola é uma parte meio estúpida. Aí você que lê o livro pode virar para mim e falar assim: não, Lívia, ele precisa aceitar, porque se ele não aceitar, ele já o Paul já tá sabendo do caminho dourado, e ele, toda vez que não quer fazer alguma coisa, vem a presciência e fala para ele assim: olha, se você não fizer, a humanidade não vai conseguir trilhar o caminho dourado e ela vai acabar. Então você pode me trazer isso, mas eu acho que é meio, não sei. Pode ser só implicância minha com o personagem. Mas enfim, não gosto muito do Duncan Idaho dessa versão, que é a versão Gola. Eu vou ficar chamando ele de Duncan Idaho, embora ele tenha outro nome, porque mais pra frente ele volta a assumir essa identidade. A Reverenda Madre, em um determinado momento, vai ser presa, e aí a gente tem uma cena muito legal, que é a negociação dela com o Paul. Lembra, a Shani não tá podendo ter filhos, e se ela engravidar, o Paul sabe que ela vai morrer. E aí a Reverenda Madre fala isso pra ele: olha, seu império tá por um fio. Você precisa de um herdeiro. Por que então você não me dá um herdeiro com a Irulan? Porque eles precisam do gene do Paul. Lembra, eles precisam produzir uma pessoa que seja imune à presciência, que não apareça nas visões de futuro de ninguém. E não, tecnicamente, também não vai ser manipulado pela presciência. E ela fala isso pra ele: me dá um filho com a Irulan, tem um filho com a Irulan. E ele fala assim: olha, tá bom, mas aí eu vou dar o meu sêmen para vocês fazerem uma inseminação artificial. E ela fica pé da vida, a madre das Bene Gesserits, porque inseminação artificial é uma coisa totalmente proibida no universo de Duna. É aquela coisa que eu falei lá para vocês dos Leilaxos, da Gerard Butleriana. Esse tipo de tecnologia que artificializa em algum grau a vida é totalmente proibida. E aí ela fala que ela fica puta quando ele fala isso, porque ela fala que desse jeito, se ela tivesse, primeiro ela ia cometer uma abominação. Se essa criança nascesse, quando ela tentasse tomar o trono para essa criança, todo mundo ia saber que ele foi feito por inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu tô hoje. É que eu ainda não almocei. Inseminação artificial. E aí eles iam, a galáxia inteira ia saber que as Bene Gesserites, que deveriam ser as mulheres que cuidam para que não haja esse tipo de tecnologia, estavam já corruptas por ela. Então não rola e a mulher fica presa. Passa um tempo, Shani engravida. Ela meio que percebe, meio que sabe, sempre soube que a Irulan estava dando anticoncepcional para ela. Ela meio que percebe também, então ela simplesmente começa a ter mais cuidado com a comida dela, que já devia ter feito isso antes, né? E simplesmente consegue engravidar. O Paul fala para ela ir para um Siete. A Alia, que tem a visão, mas não tem a visão da morte da Shani, fala pro Paul que isso é um grande erro, mas o Paul sabe que não tem muito para onde correr. A Shani vai morrer durante essa gravidez. Quando chega a filha de um antigo Fremen que foi amigo do Paul e que lutou junto com ele, fala assim: olha, meu pai tá sabendo de informações sobre uma conspiração que tá tendo contra você. Lembrando que o Paul também sabe dessa conspiração. E ele tem o nome das pessoas envolvidas. O Paul não tem o nome das pessoas envolvidas porque, mais uma vez, a Guilda Espacial protege o nome dessas pessoas, da presciência do Paul. E ela fala assim: vai lá em casa que ele precisa conversar com você. O Paul vai até a casa desse homem.
O Paul já sabe que essa menina, na verdade, não é realmente a filha do cara foi assassinada. Lembra que eu falei, a Lia e o Duncan Idaho vão investigar um assassinato de uma moça? Então, a moça que foi assassinada é a filha real desse cara. Ela foi assassinada por um dançarino facial e ele capturou a cara dela. E tá se passando por ela. O Paul sabe disso, mas ele mais uma vez fala: pô, se eu não for, a humanidade não vai conseguir entrar dentro do caminho dourado, então eu vou ter que ir. Ele vai lá, o cara fala assim: olha, eu descolei esse gola anão. Eu vou te falar não, gente, assim, vamos lá. Parêntese. Eu sei que a palavra correta hoje em dia não é mais anão, é pessoa com nanismo. Mas é a palavra que é utilizada no livro, então eu vou usar a palavra utilizada no livro. Este livro é de 69, tá? Então, enfim, descansa militante. É um gola anão chamado Bijaz. E ele fala assim: olha, esse gola anão tá envolvido nessa conspiração. E ele sabe o nome dos conspiradores. Tô te dando ele de presente. Sim, o anão é um objeto para esses caras. Tô te dando, Paul, ele de presente para você saber quem é que tá por trás disso. E o Paul fala: tá bom, muito obrigada. Voltando para o palácio, ele dá o anão para o Sugar para ele ir, mas ir na frente. Quando o Paul está voltando para o palácio, ele e seu comboio é atacado por uma arma nuclear chamada queima-pedra. Essa arma é uma arma poderosíssima, cai na casa do velho que deu pro Paul o anão. É bem feito, quem manda ser capacetista com anão, né? Mas enfim. Destrói a casa, destrói quase tudo, mata pessoas, o Paul consegue se abaixar, porém, esta arma, ela tem uma característica. Ela emite uma radiação que derrete o tecido ocular. Então, todas as pessoas ao redor perdem os olhos, incluindo o Paul. Porém, o Paul, ele é o escolhido. Ele é o Kwisatz Haderach. Então, ele consegue, mesmo sem olhos, ver tudo ao seu redor através do fluxo da melange junto com a sua presciência. Ele fala que é como se ele visse presente e futuro misturados, formando, então, uma visão para ele. E as pessoas ficam em choque e aquilo começa a assustar as pessoas. Porque dentro da cultura frame, se você ficar cego, você tem que se retirar e sair pelo deserto para ter uma morte honrosa pelo Shad Hulu, que seriam os vermes da areia. Só que o Paul perde os olhos, mas não perde a visão. E isso assusta muito as pessoas, tá? Do tipo assim: olha, você é um cara incrível, mas até para você isso é um pouco demais. O Bijaz, que é o anãozinho, vai fazer duas coisas. Vai dar para o Paul a lista das pessoas que estão envolvidas na conspiração, inclusive os naíbes, porque tem muito naíbe que são, mais uma vez, chefes tribais frame, que estão envolvidos nessa conspiração contra o Paul, porque eles querem acabar com a guerra, eles não querem mais, eles querem só ter um pouco de paz. E o governo do Paul, ele é baseado em uma ação violenta, né, em violência e morte, então eles não querem mais isso. E ele também fala para todo mundo que está envolvido, tal. E o Bijaz também vai fazer uma segunda coisa. Ele vai plantar dentro da cabeça do Duncan da Rogola um gatilho para que, quando o Duncan da Rogola escutar do Paul ela está morta, em referência a Shani, que vai morrer quando tiver o bebê, ele vai automaticamente matar o Paul. Por que ele precisou fazer isso? Porque o Paul, mais uma vez, fez um interrogatório com aquele gola. Se tivesse sido plantado isso antes, ele teria pego. Então, por isso que foi feito tudo isso para esse Bijaz, então, implantar esse gatilho dentro do gola. Shani dá a luz. E aqui a gente tá quase no final do livro. Não é um livro grande, gente. Eu falei para vocês. Shani dá a luz. O que acontece quando a Shani dá a luz? Ela não tem só uma filha. O Paul tinha visto só uma menina. Ela tem um menino, o Leto. Que aqui a gente vai entender uma coisa. O Leto, este Leto que nasceu, algumas vezes ele é chamado de Leto II, algumas vezes ele é chamado de Leto III. Porque o Leto II, o primeiro Leto II, foi aquele bebê que teve lá em Duna e foi assassinado. Este Leto II aqui vai ser o herdeiro do Paul e vai ser, bem no futuro, dando um live spoiler, o Imperador Deus de Duna. Eu não vou entrar na história do Leto II, porque é uma história que realmente pertence a Filhos de Duna, mas o que a gente precisa saber
que eu vou falar isso mais pro final, mas eu já vou introduzir aqui. Muitas pessoas, muitas obras beberam na fonte de Duna. Muitas. Especialmente Messias de Duna. Acho que de todos os Messias de Duna é o que mais tem referências em outras obras. E o que eu preciso que vocês entendam? Assim como em Star Wars, que tem aquela famosa questão: quem realmente era o escolhido para trazer equilíbrio à força? O Anakin ou seu filho Luke? Aqui a gente vai ter isso. Quem realmente é o Kwisatz Haderach? O Paul ou o Leto, que acabou de nascer? O Leto, por que o Paul nunca viu o Leto? Porque o Leto é aquela pessoa que as Bene Gesserit queriam criar e que era fundamental para o Golden Path, para o Caminho Dourado. Ele é imune à presciência, ou seja, ninguém consegue ver o Leto. Por isso que quando o Paul via o futuro dos filhos, né, quem é que a Shani ia dar luz, ele só via a Ganima, que é a filha dele. Ele não via o Leto. Enfim, o Shani morre em dar à luz. O Paul vai falar a famosa frase para o Duncan Idaho. Ela está morta, só que o Duncan Idaho luta contra esse gatilho e consegue desfazê-lo, voltando totalmente a ser Duncan Idaho. Ou seja, ele recupera, ele consegue tirar de sua memória, de sua mente, toda a programação Tleilaxo e volta a ser completamente Duncan Idaho. E aqui tem a revelação de qual é o verdadeiro plano da conspiração. Vocês estão preparados? Eu espero que vocês estejam. O que acontece? No primeiro livro, é muito claro como o Paul ele demora a realmente querer assumir o papel de Nizam Gaib, Kwisatz Haderach, imperador. Principalmente porque ele sabe que o caminho para ele trilhar para isso vai gerar muitas mortes. E principalmente porque ele tem essa coisa de que o tempo que ele passa no deserto junto com a Shani e com o Frame é um tempo muito feliz. Tanto que é importante a morte do primogênito dele para que ele tenha essa vontade de, então, acabar com o Império. Ou com a família Corrina e a família Harkonnen, no caso. Ele gosta dessa vida tranquila dele. E aí o que acontece? Com a morte da Shani, ele não vai ter mais isso. O grande amor da vida dele morreu, já era. E qual é a conspiração? O dançarino facial aparece nesse momento pro Paul e ele deixa muito claro qual é o objetivo. Eles oferecem para o Paul reanimarem a Shani como uma gola. E aí o Paul fala: mas se vocês fizerem isso, vocês podem colocar o gatilho que vocês quiserem na cabeça dela e transformá-la numa arma contra mim. Só que eles falam o seguinte: não, porque tá aqui o Duncan Idaho como prova que o gatilho, qualquer gatilho que a gente colocar na cabeça dela, ela mesma pode desarmar, como o Duncan Idaho desarmou. Ou seja, tudo foi um grande plano. O Duncan Idaho conseguir se desfazer da programação Tleilaxo é o verdadeiro plano da conspiração. Para provar pro Paul: olha, a gente pode fazer uma gola para você, que é da tua esposa morta, você pega ela, vai embora pro deserto e acabou. Tu não sai dessa vida de imperador, sai dessa vida de matar gente, sai dessa vida de guerra santa e vai viver tua vida, vai ser feliz. Passa pra gente, obviamente, o trono e passa pra gente as ações da Shoan. Para quem não sabe, a Shoan é uma grande corporação, que é a grande corporação que é dividida entre as casas, né? E a maior parte dela pertence ao Império. E eles falam isso assim: a gente dá uma gola e que a prova viva de que ela não tem como ser manipulada é o gola que tá do teu lado, que a gente que te deu, você pega ela e vai embora. Só que o Paul pensa: se eu fizer isso, talvez eu não consiga salvar a humanidade. Só que ao mesmo tempo, lembra que o Paul agora via tudo, não tinha mais olhos, mas via tudo, ele começa a perder isso. Ele começa a perder. A partir do momento que nasce o Leto II, isso é muito importante, ele para de enxergar totalmente. Então, o que ele faz? Através da conexão sanguínea que ele tem com o Leto, ele usa os olhos do bebê para conseguir ver onde está o dançarino facial. Ele mata o dançarino facial, revela, então, que realmente agora ficou total e completamente cego. Gente, é o seguinte, tem umas maritacas na janela, xingando o Manju tá xingando as maritacas. Esse final vai ser barulhento, tá? Vamos lidar com isso. Então, o que ele faz? Ele também não consegue abrir mão de sua humanidade, né? Que seria, em partes também, ter uma companheira gola, que seria a Shani Gola.
Então ele fala assim, só me resta uma coisa, eu sou Frame e eu estou cego, então eu vou me lançar ao deserto. E termina com ele se lançando ao deserto, deixando os 2 bebês, especialmente o Leto, que agora é o seu herdeiro, né? Porque mulheres não podem herdar o trono, aparentemente, do Império. Deixando o Leto como seu herdeiro, Ganima como sua irmã, né? Com a irmã do Leto e sua filha. Quem vai ser a regente no local dos bebês, enquanto eles não crescem, é a Lia, que agora tá namorando o Duncan Idaho, e termina Messias de Duna. É dito pelo próprio Duncan Idaho que, mesmo que a conspiração tenha conseguido tirar o Paul e a Shani de cena, ela não conseguiu atingir seu objetivo, que era manter o Império nas suas mãos. O Império, na verdade, vai para as mãos, ainda assim, do Leto, que aqui que é o grande pega para capar, que é um pequeno spoiler, não é dito isso no livro, mas já estou adiantando, pode ser um novo Kized Haderach, né? Porque o Paul abre mão meio que disso e o Leto tem tanto ou mais poderes que seu pai. Termina Messias de Duna. Você que está me escutando há mais de 40 minutos, o que você prestou atenção? Você prestou atenção numa coisa muito clara, uma coisa não, várias coisas muito claras, é que cegueira, o escolhido que fica cego, mas que consegue ver. Matrix. Matrix é o livro que é o filme que mais bebeu em Messias de Duna que eu já vi. Do escolhido, do conseguir essa questão do eu vou trilhar meu caminho, ou eu vou rejeitar esse caminho e criar o meu próprio. Eu não consigo ver, mas agora eu consigo, ver. Vou me sacrificar em nome da humanidade. Isso tudo, cara, tá em Matrix. Tanto no Matrix, acho que na trilogia. Eu não vou falar sobre o 4, porque, enfim, né? Eu nem terminei de ver. Mas isso tudo tá nessa trilogia. A mesma coisa que a gente fala sobre, que eu já adiantei em questão do Star Wars. Essa coisa de quem é o escolhido, é o pai ou o filho, quem realmente vai trazer de uma maneira nem inesperada o equilíbrio à força, é o pai ou o filho, entendeu? Isso tudo Star Wars bebe também Duna, Messias de Duna. E a coisa que eu mais gosto existe uma outra grande obra de ficção científica que eu particularmente não gosto, mas eu entendo sua importância e eu entendo os seus fãs, chamada Fundação. Fundação, ela é realmente uma série fantástica do Asimov. Eu adoro o Asimov, eu acho incrível. Eu tenho umas questões com Fundação, mas são questões muito mais narrativas do que realmente em termos de qualidade. E uma coisa que Fundação prega, se você nunca leu Fundação, é o equilíbrio. Não é, a palavra estagnação não é usada, mas é o equilíbrio da humanidade dentro de uma estrutura muito bem feita, que vai perdurar por gerações. O Frank Herbert, ele é exatamente contra isso. E ele escreve especificamente Duna para ser exatamente o oposto de Fundação. Ele dá entrevistas falando isso. Ele acha que esse tipo de equilíbrio da humanidade é que traria, então, o seu fim. Traria sua fraqueza e seu fim. E ele coloca isso em Duna. E é por isso que a humanidade está sobre o domínio de um império, e este império guia sobre os seus preceitos eternos a humanidade para um caminho que este império que está definindo, isso, na verdade, é o que vai levar a essa destruição. O que Leto II, filho de Paul Atreides, vai fazer para guiar o ser humano pelo esse Golden Path, pelo esse caminho dourado, sendo a pessoa que é imune à visão e talvez sendo esse Deus Imperador, aí só realmente em Filhos de Duna que vocês vão saber. Me falem se vocês querem Filhos de Duna, tá? Filhos de Duna eu não gosto, eu acho muito viajado, mas talvez agora numa releitura, porque eu li há muitos anos, né? Uma releitura o negócio melhore, mas realmente eu acho muito viajado. E é isso, esse foi Messias de Duna. Eu adoro esse livro, cara, nossa, quando eu terminei eu falei assim, esse livro realmente... E é muito louco, porque eu já falei pra vocês, né, eu não sou escritora, eu super admiro quem consegue escrever, eu sou uma colecionadora de histórias, e às vezes eu fico inventando uma mesma história quando eu tô sem sono, que é muito raro, tá? Quando eu tô sem sono e tal, e uma vez eu fui contar essa história pro André, e o André falou assim, gente, mas Lívia, isso é Duna.
Lendo este livro, ficou mais claro ainda como realmente eu não tenho como escrever nenhum livro, porque o meu core é muito a ópera espacial que foi criada em Duna, e como eu admiro profundamente essa história. E é isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, estamos aqui. Última quinta-feira do mês, episódio especial de quadrinho. Mês que vem teremos especial Jane Austen, às segundas às 17 horas. E especial Halloween, contos de terror, às quintas-feiras, às 17 horas também. Me segue lá no @liviamulder no Instagram e o @linolivro lá no Substack, tá bom? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.